Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos começar a resolver os movimentos em 2 e 3 dimensões, né? E aqui a gente vai começar a trabalhar com os vetores unitários, né? Então nós vamos resolver os exercícios e deixar as respostas tanto na notação de vetores unitários quanto na notação módulo ângulo, né? Que é em que a gente determina o módulo do vetor e a orientação do vetor, que é esse ângulo que a gente calcula. Então, esse exercício 1 nos diz o seguinte: um coelho atravessa um estacionamento no qual, por alguma razão, um conjunto de eixos coordenados foi desenhado. As coordenadas da posição do coelho em metros, em função do tempo t em segundos, né? Então, já estamos trabalhando com unidades do Sistema Internacional, são dadas por. Então, o exercício me dá uma coordenada horizontal, x de t, e uma coordenada vertical, y de t. Então, nós temos aqui a coordenada horizontal x de t é dada por menos 0,31t ao quadrado mais 7,2t mais 28. E a coordenada vertical, y de t, né, uma coordenada em função do tempo, é dada por 0,22t quadrado menos 9,1t mais 30. Então, nós temos duas coordenadas de posição, uma horizontal e uma vertical. O exercício nos diz o seguinte: no instante t igual a 15 segundos, coloquei em preto aqui do ladinho, qual é o vetor posição R do coelho? Então, aqui em vermelho, o que a gente quer determinar? O vetor posição, um vetor que descreve a posição do coelho para esse instante t igual a 15 segundos. E daí o exercício nos pede essa resposta na notação de vetores unitários e na notação módulo ângulo. Então, vamos fazer uma de cada vez. Primeiro, como que eu faço para determinar o vetor posição, desse coelho a partir dessas coordenadas que eu tenho, x de t e y de t? Para isso, eu sempre vou precisar do instante específico. Nesse caso, o exercício me diz que o instante vale 15 segundos. Eu quero saber qual a posição desse coelho no instante 15 segundos. O que a gente precisa fazer? Como eu já tenho aqui as minhas funções x de t e y de t já são funções posição, elas já me dizem a respeito da posição, eu preciso simplesmente, aonde tem t nessas funções, eu vou substituir por 15. Então, eu vou ter o seguinte: primeiro, x de t é igual, vou repetindo, menos 0,31, onde eu tenho t ao quadrado, vira 15 ao quadrado, mais 7,2t, onde é t, vira 15, mais 28. Resolvendo isso aqui, a gente chega que x de t vale 66,25 metros. Eu sei que é metros porque o exercício me diz que essa coordenada está em metros. E daí fazemos a mesma coisa para a coordenada vertical, que tem a função 0,22t ao quadrado, novamente, onde é t, a gente substitui por 15 ao quadrado, menos 9,1, onde é t, vira 15, mais 30. Resolvendo isso aqui, a gente chega que y de t vale menos 57 metros. Ok? Então, eu já sei quanto vale x para t igual a 15 e eu já sei quanto vale y para t igual a 15. Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos montar o nosso vetor posição. O vetor posição R, só para a gente se lembrar, como que eu monto, como que eu estruturo um vetor posição? O vetor posição, vou colocar aqui do lado, ó. O vetor posição R vai ser o valor de x na direção y, mais o valor da coordenada y na direção j,
mais o valor da coordenada Z na direção K, né? Nesse caso, nós não temos a coordenada Z, né? A gente está falando aqui de uma coordenada horizontal e uma coordenada vertical. Então, esse termo aqui não vai aparecer. O que a gente vai fazer é pegar o valor que a gente encontrou para x e deixar ele acompanhado da direção y, né? Que é a nossa direção horizontal, e o valor que nós encontramos para y vai acompanhado da direção j, que indica a nossa direção vertical. Então, a gente vai ficar que o vetor R é igual a x 66,25 na direção y, mais, que na verdade é menos, né, que a nossa coordenada em y é negativa, menos 57, acompanhado da direção j, já que são menos 57 metros verticais. Fecho meu parênteses. Como eu estou falando de uma posição, ela é dada em metros. E essa é a resposta do exercício, né, na notação de vetores unitários. Né? Sempre que o exercício me pedir a resolução na notação de vetores unitários, eu preciso deixar minha resposta nesse formato, com as direções I, J e K, se houver uma terceira dimensão, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora é apresentar, né, a resposta desse exercício na notação módulo ângulo, que é o que o exercício nos pede. Vou apagar a nossa função aqui. Vou deixar só o vetor aqui embaixo, que a gente vai precisar das componentes, né? Vou deixar a nossa resposta em roxinho aqui embaixo, que a gente vai precisar dela. Bom, vamos lá. Peraí que apagou a setinha aqui. Então, vamos responder agora na notação módulo ângulo. Okay? Eu sugiro que sempre que o exercício pedir a resolução, né, ou a resposta na notação módulo ângulo, eu sugiro que vocês montem o gráfico para a gente saber de que ângulo, né, que ângulo que a gente está trabalhando, aonde que esse ângulo se forma. Né? Então, aqui no caso, nós temos uma componente positiva em x e negativa em y. Né? Então, nós teríamos o seguinte: eixo x aqui, o eixo y positivo para cima, né? Então, da origem para baixo, eu tenho vetores negativos, né? Eu tenho valores negativos para y, e da origem para a direita, eu tenho valores positivos para x, né? Isso quer dizer que o nosso vetor vai estar aqui no quarto quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, nós precisamos nos deslocar em x 66,25 unidades, né? Fazer aproximado aqui, tá? 1, 2, 4, 5, 6. Tá. Aqui, ó, seria 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, a gente vai estar um pouquinho para lá do meio, entre 60 e 70. 66,25 na direção I, né? X positivo. E teríamos menos 57 na direção J. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Um pouquinho para lá do meio também. Entre 50 e 60. Né? Então, nos deslocamos 66,25 unidades no sentido positivo de x e 57 unidades no sentido negativo de y. Vamos traçar o nosso vetorzinho aqui. E vai ser esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso vetor posição R para quando t vale 15
segundos. Esse vetor e esse vetor aqui, né, na notação de vetores unitários, são a mesma coisa. Agora, a gente pode colocar o nosso ângulo entre o vetor e o eixo x ou entre o vetor e o eixo y. Eu vou colocar aqui, tá? Entre o vetor e o eixo x. Como que eu faço para determinar esse ângulo aqui? Nós temos, se esse aqui é o meu ângulo, o módulo de R é a minha hipotenusa. Esse deslocamento em Y aqui, que a gente sabe que vale menos 57, é o meu cateto oposto. E esse deslocamento em X, 66,5, é o meu cateto adjacente. Como nós ainda não determinamos o valor da hipotenusa, que é o módulo de R, né? Vai ser a próxima coisinha que a gente vai fazer. Vamos pegar uma função trigonométrica que envolva cateto oposto e cateto adjacente. Essa função é tangente de θ. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. O nosso cateto oposto é a componente em Y aqui, que vale menos 57, e o cateto adjacente é a nossa componente em X, que vale 66,25. Para eu isolar θ, aplico tangente a menos 1 dos dois lados, né? Tangente a menos 1 de uma tangente, fica o próprio ângulo, e desse lado, tangente a menos 1 de menos 57 sobre 66,25. Isso aqui, gente, nada mais é do que a componente y sobre a componente x, ok? Resolvendo isso aqui, chegamos para um valor de θ de menos 40,7. Por que eu tenho um ângulo negativo aqui? Porque nós estamos no quarto quadrante, né? O meu ângulo está abaixo do semi-eixo positivo de x, ok? Por isso que aparece esse sinal negativo. Por isso a importância, gente, de vocês desenharem aqui, né? Vocês me indicarem que ângulo que vocês estão calculando. Se vocês simplesmente calculam a tangente de θ, mas não me indicam quem é esse θ, se vocês chegam numa resposta diferente dessa, eu não consigo nem saber de onde vocês tiraram esse ângulo. Então é importante que vocês façam essa representação gráfica aqui do vetor para eu saber do que vocês estão falando, do que vocês estão calculando. Bom, achamos o ângulo, vamos agora achar o módulo. Como que eu calculo o módulo de um vetor? O módulo de um vetor nada mais é do que a raiz quadrada da soma das componentes desse vetor ao quadrado. Nesse caso, x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Sabemos que x vale 66,25, nós calculamos ali já, né? Mais y, que vale menos 57. Ok? Resolvendo essa continha aqui na calculadora, nós chegamos que módulo de R vale 87,4 metros. Okay? Posso resolver assim, que na verdade é nada mais, nada menos do que o nosso triângulo retângulo aqui, né? Estamos resolvendo o teorema de Pitágoras. A nossa hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Okay? Nesse caso que nós só temos componentes contidas aqui no plano XY, né? Nosso movimento é em duas dimensões, beleza? Então essa aqui em roxo é a nossa resposta na notação módulo ângulo, e na notação de vetores unitários, desculpa, e na notação módulo ângulo eu tenho o módulo do vetor e tenho o ângulo que esse vetor está formando com o semi-eixo positivo x. Como o exercício não me pediu nada em específico, eu posso posicionar o meu ângulo aonde eu quiser, né? Tem exercícios que nos
pedem esse ângulo em uma posição específica. Não é o caso desse exercício, ok? Na sequência, vamos determinar o vetor velocidade desse coelho.